30 Kiren Saga Capítulo 92 Lobisomens 2 Autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Ponto de vista de Jun. Quem está aí? Ouvi alguém gritando na direção do acampamento. Besteira. Se todas essas pessoas são lobisomens, então Ju pode estar em grave perigo. Há quase 30 metros entre mim e ela. Eu estava prestes a correr para sua localização, mas parei quando a vi vindo em minha direção rapidamente. Obrigado, senhor. Eu estava prestes a me acalmar e baixar a guarda, mas de repente, um calafrio percorreu minha espinha. Zuoshi, uma flecha estava quebrando o ar e seu alvo eram as costas de Ju. Esse mal. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não há tempo para lançar qualquer feitiço. Ju está a apenas 2 metros de mim agora. A flecha é rápida. Há apenas um caminho. Eu corri para Ju com apenas um pensamento em mente e alcancei antes de um segundo antes da flecha. Assim que consegui empurrá-la com meu braço direito, a flecha o perfurou. Arg! Doloroso. Tão doloroso. Droga. Não. Ju, que viu aquilo, se assustou e estava prestes a entrar em pânico. Isso é ruim, ela deixou ele esfriar. E agora eu também. Estou chateado. Meu braço direito dói muito. É por isso que os arqueiros são os contra-ataques mais perigosos para qualquer mago. Minha esquerda estava livre e eu só podia lançar feitiços com ela agora. Eu evoquei Fireball e atirei algumas vezes em direção ao arqueiro. Ju também conseguiu se acalmar e começou a atirar flechas com magia também. Apresse-se. Seus inimigos são magos. Transforme-se. Pude ver as silhuetas dos caçadores movendo-se em torno dos empurrões e se escondendo atrás de algumas árvores. Eles começaram a se transformar em lobisomens. O processo de transformação foi muito rápido. Muito mais rápido do que Sinding. Em poucos segundos, os 4 caçadores se transformaram em lobisomens e uivaram de maneira aterrorizante. Era muito assustador apenas suportar aqueles uivos. Se eu fosse um pouco mais fraco do que sou agora, teria enlouquecido e ficado paralisado de medo. Com certeza Julanar estava paralisado de medo agora. Ela não pode mais atacar e segurou a cabeça com terror. Então esse é o verdadeiro poder de um lobisomem. Incrível. Agora estou em uma situação difícil. Ju está em pânico. Meu braço dominante está ferido. O inimigo é forte e nos supera em números. Eles também estão se movendo em todas as direções para nos cercar. Eles são mais fortes do que Sinding, posso dizer pelo ar ao redor deles. Se eu quiser sair vivo daqui, será um desafio. Pelo menos, se eu não vou trapacear. Mas não acho que seja uma situação em que eu queira testar meus limites nem nada. A primeira prioridade é escapar agora. Embora eu tenha certeza de que os lobisomens não podem ser tão rápidos quanto um cavalo Flame Atronashi, a área não é adequada para galopar. Minhas opções são muito limitadas. Terei que usar a magia que ainda não dominei completamente. Carreguei Ju com o braço machucado e preparei um feitiço com o braço livre. Os lobisomens sentiram meus movimentos, mas ainda estavam cautelosos comigo e tentando fechar o cerco. Bem, não que isso vá funcionar de qualquer maneira. O feitiço terminou e eu lancei perto de onde eu estava. Vazio distorcido. Uma criatura de chamas saiu. Corpo de 2 metros de altura que é muito grande e incomum com a forma da criatura. Também estava de pé sobre 2 pés finos com garras afiadas. A criatura abriu os braços e acabou sendo grandes asas largas. Esta foi a nova forma que criei para o Flame Atronashi. Era um falcão gigante. Um falcão de fogo que tem 2 metros de altura e sua asa tem quase 3 metros de comprimento cada. Como um Atronashi, não era um falcão real, exceto por sua forma. Ordenei que se inclinasse para a frente e pulei em suas costas. Em seguida, abriu mais as asas e bateu as asas, dando um passo à frente. As capacidades de voo do falcão são altas, mas eu ainda não as entendo completamente. Então o Flame Atronashi que não funcionará tão perfeito quanto o Flame Atronashi, mas funcionará por enquanto. Mais do que isso, o Flame Atronashi que não está usando a maneira normal de voar como pássaros,
Ele usa os princípios da magia de levitação, que é uma segunda natureza para todos os Flamestor-Matronaches. O papel das asas era apenas dar mais velocidade de voo e controle. O falcão começou a voar e os lobisomens ficaram congelados pelo que testemunharam. Eles podem parecer bestas, mas suas mentes ainda são as de um humano. Eles podem não temer o fogo como os lobos reais, mas perderão a calma quando virem algo incomum como isso. Assim que começamos a ganhar altitude, carreguei um feitiço fireball e atirei no local em que estava antes de pular no falcão. Isso será o suficiente para apagar qualquer vestígio do meu cheiro. Voltamos para Falcreat. Ju estava com algum trauma mental devido aos uivos dos lobisomens. Um feitiço de calma foi o suficiente para fazê-la voltar ao normal, mas ela ainda estava chateada por perder a calma assim. Não é sua culpa, você sabe. Mas ainda. Não se preocupe, foi apenas um engano. Agora sabemos o suficiente sobre eles e eles não podem vir nos atacar aqui. Ju estava sentado na sala e estava muito chateado. Eu só poderia explicar o que aconteceu com ela para que ela pudesse esfriar a cabeça. Na minha opinião, tivemos sorte de sobreviver do cerco dos lobisomens, pois não estávamos preparados. Eu fui realmente imprudente ao pensar que seria fácil rastrear esse tipo de monstro em seu habitat. E foi uma boa ideia desenvolver o Flametronachal. Se eu não tivesse, teria que lutar contra 4 lobisomens sozinho com Ju em um colapso mental. Não que eu não possa lutar contra os 4 sozinho, mas teria que sofrer ferimentos graves e não havia como proteger Ju por perto. A flecha em meu braço doía como o diabo, pois sua ponta era uma espécie de ponta de flecha especial para derrubar animais grandes. Doeu, mas consegui tirá-lo e curar a ferida com magia. Agora preciso de um novo plano. Não estou exatamente atrás do anel de Ircine, mas estou atrás da versão amaldiçoada dele. Eu tinha minhas próprias razões. Agora sei onde está o anel e preciso movê-lo depois dele. O que eu preciso fazer é fazer um lobisomem para roubá-lo. Contanto que seja roubado, Ircine amaldiçoará o anel e outra recompensa estará disponível para recuperá-lo de volta ao Daedric Prince. Essa é a recompensa que busco. Eu ainda preciso monitorar Krakaetusk Keep. Será uma boa ideia ir lá amanhã. O problema é que agora Sinding e seu bando estarão atentos aos meus movimentos. Eles também estão atrás do anel, mas tentarão pegá-lo da maneira tradicional. Eu acho que é desafiando o dono e tirando-o de seu cadáver ou fazendo com que seja transmitido pela vontade do dono, se não seria amaldiçoado. No jogo e daqui a 4 anos, Sinding terá a versão amaldiçoada do anel, o que significa que ele vai roubá-lo ou tentar e falhar olhando como eu interferi no futuro até agora. Isso está ficando complicado, mas tudo o que preciso fazer é continuar observando-os. Povo de Sinding, e pensar que fui seguido. E essas pessoas podem se aproximar de nós de perto. Torquil e Hissing, assim como Irian e Iratar, estavam tentando rastrear essas pessoas, mas sem sucesso. É um mistério como não conseguimos tirá-los de volta. O mais misterioso é que eles poderiam invocar aquele pássaro de fogo voador. Em toda a minha vida nunca vi nada parecido. Eles eram magos. Eu disse em minha mente. Sem merda. Eriane estava com raiva e queria descarregar sua raiva em alguém. Ela estava prestes a vir e brigar comigo, mas Torquil impediu. Este não é o momento. Ele disse. Outra pessoa está no nosso encalço. Não sabemos quem são, mas não são simples. Tivemos sorte de notá-los desta vez. Se eles fossem embora despercebidos, não saberíamos como seria acabaram para nós. E o que você acha que devemos fazer, hein? Iratar estava tão zangado quanto sua irmã Eriana. Não podemos mais rastreá-los, mas parece que o vigio que apareceu em Falcreat naquela manhã é um desses dois. Certo, Sinding? Disse Torquilde. Sim. Eu respondi. Ele é certamente o mais alto. Eu não sei o que eles estão procurando, mas eles não parecem estar tentando nos atacar. Eles talvez estejam atrás do anel também, mas eu não senti que algum deles fosse um lobisomem para começar. Talvez algum caçador de tesouros. Disse Torquilde. Qual é o sentido de saber disso?
Nós só precisamos matá-los o mais rápido possível. Disse Eriana. Podemos não conseguir. Eles podem usar alguma magia estranha e vão se preparar para lutar contra nós na próxima vez que nos encontrarmos. Só posso pensar que eles estão ficando em Falkreath, a julgar pela direção para onde voaram. Torquil explicou. Ele com certeza sabe como lidar com esse tipo de situação, ele é o líder do bando de qualquer maneira. Também foi dito que lhe pertencia a alguma família que foi abençoada por Irsine por muitas gerações. Mas como amaldiçoado para mim. A única coisa que podemos fazer agora é acelerar nosso plano. Precisamos obter o anel à força daqueles orcs. Torquil estabeleceu a meta para o bando agora. Fazer isso significa que não posso mais voltar para a fazenda. Por que diabos isso aconteceu comigo desde o começo? Eu deveria ter recusado essa maldição e vivido como um caçador normal. Agora a minha vida está arruinada. Não, há uma chance. Eu só preciso colocar minha mão naquele anel e controlar essa fera dentro de mim para sempre. Não há mais como eu viver assim. Hissing, que permaneceu em sua forma de besta, ficou parado em silêncio até que Torquil olhou para ele. Vá farejar a situação em torno de Falkreath e Kragatuskkeep. Nos encontraremos ao amanhecer perto da estrada para o forte. Parecia que a luta estava acontecendo mais cedo do que eu pensava. Sinding, você pode se transformar em breve? Torquil olhou para mim e perguntou. Não, meu corpo mal está se movendo como antes. Preciso de mais alguns dias pelo menos para me transformar novamente. Esta é a verdade. A transformação não é algo que um novo lobisomem como eu possa fazer como os antigos. Então pegue uma arma e prepare-se. Pelo menos você pode fazer isso, certo? Eriana ainda está me intimidando de novo. Acho que preciso ouvir desta vez. Eu só preciso do anel e isso é tudo. Tio, ponto de vista de Jun. O dia seguinte chegou e estamos nos preparando para a segunda rodada. Ju está preparando suas flechas com todo o ódio do mundo. Eu meio que não quero irritá-la de agora em diante. Nefertiti passou o dia todo ontem com estalajadeira e ficou brava comigo quando eu disse que ia deixá-la de novo. Suspirar. Tenho que preparar uma grande recompensa para ela depois que tudo isso acabar. Desculpe, pequenino. Este homem inútil vai compensar você mais tarde. Ignorado. Completamente ignorado. Meu gato nem olhou para mim. Ei, vou pegar o peixe que você gosta. Um monte de peixes. Ainda sem resposta. Ela nem olhou para mim. Sinto que minha autoestima como dono de um gato está indo pelo ralo. Mas como ser possuído pelo gato agora? Isto é mal. Minha Nefertiti nunca me ignorou assim antes. Suspiro. Eu realmente sinto muito. Mutar. Vou tentar consertar as coisas mais tarde. Você terminou com o gato chato. Ju veio até mim declarando sua maior prontidão para derrubar alguns lobisomens. Por quê? Porque tenho que lidar com as duas mulheres mais teimosas do mundo ao mesmo tempo. Sim, pronto. Eu disse enquanto seguia em frente. Saímos da pousada e fomos para os arredores da cidade. Ainda era de manhã cedo. Assim que encontramos um lugar seguro, convocamos os atronaches do cavalo flamejante e cavalgamos para o forte. Se meu palpite estiver correto, os lobisomens devem estar se movendo também. Espero que tudo acabe bem. Kiren Saga capítulo 93. A Batalha de Kragatuskkeep. Ponto de vista de Jun. A jornada para Kragatuskkeep não foi longa. Um Flammeurse Atronache é a maneira mais rápida de viajar por terra já conhecida nestas partes e tenho orgulho de ser o dono do feitiço. Manter os feitiços alarme scan lançados já era uma segunda natureza para mim. Nada poderia escapar da minha detecção agora. Devido a isso, consegui encontrar um dos lobisomens farejando Falkreath ontem à noite e fui na direção de Kragatuskkeep. Isso significava que os lobisomens queriam se mudar antes do planejado. Preciso chegar antes deles, caso ainda não tenham chegado, e fazer os preparativos necessários. Estou carregando meus sabres que fugi 2 bastões nas costas. O primeiro é o cajado de destruição do fogo que peguei na Lobsfalcave e o segundo é um cajado que adquiri recentemente e é um cajado de conjuração.
O cajado de conjuração foi algo que comprei de um mago de batalha imperial estacionado em Eugene e foi um ótimo negócio. O cara só era especialista em magia de destruição e a equipe não o ajudou, então eu aceitei por um preço muito bom. A equipe tem a capacidade de aumentar o controle do mago sobre as criaturas conjuradas para outro nível. Assim, vou contar com esse cajado na próxima luta se estiver em menor número. Depois de algum tempo cavalgando, finalmente chegamos ao local de onde planejei observar as coisas. Era um lugar no topo de uma encosta de montanha a noroeste da fortaleza. Eu já havia feito o sistema usar algumas das minhas memórias sobre o local para fazer um mapa do terreno. Agora, vamos ver o que sabemos. Krakitusk Keep é um forte localizado a oeste de Fakreat. É ocupado por um grupo de bandidos orc liderados por um orc chamado Gunzu. Não me lembro dele ser um lobisomem no jogo. O forte recebeu o nome dos orcs que agora residem lá. Era um forte abandonado que agora se tornou uma fortaleza orc agora guardado por orcs hostis que atacarão assim que avistarem. A fortaleza era cercada pela cordilheira desde o noroeste e oeste até o sudeste, com um caminho largo que leva a ela do nordeste. Do meu ponto de vista, posso ver que os terrenos do forte têm a típica paliçada de madeira em torno da torre de menagem. Os guardas são bandidos orcs e fazem bom uso das muitas posições elevadas ao redor da fortaleza. Ele pode ser infiltrado usando a série de rampas e plataformas de observação do forte, aproximando-se do oeste e subindo pelos escombros até o topo. O pátio da fortaleza tem vários anexos projetados para sustentar uma pequena força. Da esquerda para a direita à volta do pátio encontra-se um fumeiro com várias carnes a serem curadas e várias peles de animais, uma pequena área de descanso e depois a porta principal da torre de menagem. Do outro lado da porta está a ferraria totalmente equipada, completa com forja, bancada, rebolo e um curtume. Dentro do galpão do ferreiro há uma mesa com uma seleção de armaduras e armas de qualidade variada. Existem 3 entradas para a fortaleza. A primeira, e mais direta, é a porta da frente. A segunda é ideal para pessoas furtivas, uma porta um pouco difícil de destrancar, diretamente ao sul da ferraria e descendo um lance de escadas. Esta é a porta para o porão e pode conceder uma vantagem para os guardas na sala principal. O terceiro é um alçapão, localizado no topo da torre sudeste, que leva diretamente à área mais interna da fortaleza. O forte pode parecer danificado, mas vai precisar de uma pequena força para forçar o caminho através de todos aqueles orcs. O próprio número de orcs excedeu minha expectativa. Eu pensei que seria algo próximo ao número de cultistas em Obsfalcave, mas o número de orcs aqui é de cerca de 100 orcs, todos armados e alertas. Fiquei muito surpreso com isso. É impossível para todo esse número de orcs serem lobisomens, talvez alguns deles, mas certamente não todos. Havia machos e fêmeas, o que é bastante incomum para um assentamento orc. Os machos orcs tendem a deixar o assentamento quando atingem uma certa idade e não têm direito de herdar a posição de chefe, a menos que desafiem o chefe em combate e o matem, mesmo que sejam pai e filho. É por isso que a maioria dos colonos orcs devem ser mulheres que servem a esse chefe, o macho alfa do assentamento. Mas para mim, parecia uma combinação de machos e fêmeas orc. Jovem e velho. Interessante. Sei que há um certo tesouro na fortaleza além do anel e pretendo roubá-lo. Espere um minuto. O anel e o tesouro. Faz sentido agora. O tesouro que o forte esconde é a parte de um artefato que deve ser selado ali. O anel que eles têm é o anel de Irsine. Eu vejo. Então esses orcs não são seu clã de orcs usual. Eles não adoram Malakat, a divindade dédrica usual que os orcs adoram. Eles são adoradores de Irsine, e é por isso que vivem assim. Acho que nem todos os orcs são iguais. Alguns podem adorar a Edra em vez de Dedra também. Morbagog do Creation Club e o bibliotecário-chefe do Arcanaelm do Colégio Uragrushub adoram os Julianos, o deus Edrico da sabedoria e da lógica, como muitos outros magos. Mas não importa isso agora. A questão mais importante é, como o grupo Sinding atacará esse número de orcs? Quero dizer, 5 contra 100 é muito espartano até para mim.
Assim que fiz a pergunta na minha cabeça, a resposta saiu imediatamente. Jun, olhe. Ju chamou por mim e apontou para o caminho que leva ao Forte do Nordeste. Com certeza era Sinding e seu grupo, mas eles não estão sozinhos. Eles tinham um bando de nórdicos com eles. Eles pareciam bastante estranhos. HMM. Bandidos. Eram todos bandidos. Algo como uma centena de bandidos ou algo assim. Então foi assim. Eles também tinham uma força igual. Isso é um pouco demais para nós lidarmos. O rosto de Ju estava sorrindo, mas mostrava alguns indícios de raiva. Bem, ainda temos que fazer isso de alguma forma. Tem alguma ideia? Ela perguntou. HMM. Ativei Scan e comecei a varrer os lados com minha magia. Não havia ninguém com um sinal de magia forte de qualquer maneira. Significava que ambos os lados não tinham magos. Com base nisso, comecei a criar cenários em minha mente e parecia um pouco chato lidar com todo aquele número sozinho. Mutar. Estamos pedindo reforços. Ju olhou para mim como se estivesse olhando para algum idiota. Não temos reforços. Ela disse. Nós não. Fiquei surpresa. Nós. Ela ficou confusa. Nós fazemos. Eu disse. Ah? Ela perguntou. Peguei o cajado de conjuração nas costas e acenei para ela. Ela ergueu as sobrancelhas com a surpresa. Não diga isso. Sim, os reforços são conjuráveis. Tio, sentando o povo, Torquil chamou seus conhecidos. Todos parecem bandidos. Eu sabia que não deveria ter me tornado parte disso desde o início. Ainda assim, Eriana e os outros pareciam estar bem com isso também. Eles não eram apenas caçadores. Pelo que eu vi, o pai de Torquil parece ser alguém com poder e influência. Mas que tipo de influência torna um homem capaz de comandar todo esse número de bandidos? Em que tipo de situação eu me meti? Eu só queria ser um caçador melhor, caçar como as feras. Não algum bandido. O que eu deveria fazer agora? Hisinga ainda estava em sua forma de lobisomem desde o encontro da noite anterior com os magos. Como ele pode aguentar tanto? O estranho é que os bandidos que vieram mal reagiram a ele. Ver um lobisomem pode ser algo comum para eles. Ouçam, homens. Torquil levantou a voz e começou a falar. Aqueles orques imundos possuem algo que não pertence a eles. É um tesouro que foi passado de Lord Irsine para seus escolhidos. Devemos recuperar aquele anel, não importa o que aconteça. Prove seu valor na batalha e todos os tesouros neste forte pertencerá a você. Simar. Mate todos. Matar. 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 Isso é loucura. Por que vou participar de uma escaramuça como esta? Sinding. Estou deixando os arqueiros para você. Torquil virou-se para mim e disse. Droga. Estou muito envolvido nisso agora. Tudo bem. O que você quer que eu faça? Eu não tive escolha a não ser obedecer. Vá para o sul com 30 homens. Derrube qualquer um na torre sul e no pátio. Assim que abrirmos o portão, junte-se ao ataque com os homens. Calma, eu vou fazer isso. Eu disse. Na verdade, eu estava com medo de entrar na luta de frente sem me transformar, mas será mais seguro assim. Ainda assim, eu me senti um pouco desconfortável. Aquele mago de ontem ainda está na minha cabeça. Eu comandei os homens e tomei o terreno elevado ao sul. Os orcs tentaram atirar em nós, mas já estávamos preparados para nos defender das flechas com nossos escudos. Torquil, Eriana e Eratar começaram a se transformar em lobisomens e se juntaram a Hissing. Seus uivos marcaram o início da escaramuça. Avistei alguns orcs na torre e dei a ordem para batê-los. Eles também começaram a atirar em nós, mas não foi tão ameaçador para os dois lados. Quase uma hora se passou. Nenhum sinal de nossa força invadindo a fortaleza tão cedo. No momento em que avançam, eles enfrentam uma saraivada de flechas e pedras da fortaleza. Apenas cerca de 7 morreram em ambos os lados com alguns feridos, mas parece que vai demorar mais algum tempo. Eu estava tão concentrado na fortaleza que não percebi que algo estava acontecendo no norte. No momento em que alguém o apontou, notei uma luz estranha vindo da encosta ao norte. Parecia fogo. De repente, vi algo assustador. Eu percebi o que era. Retire-se.
Diga a Turquia para recuar. Eu gritei o mais alto que pude. Meu medo estava no local. O mago está aqui. Tio, povo de Jun. Alguns minutos antes, os bandidos começaram a aplicar seus planos. 30 homens com Sindinga sudeste, 70 homens com os lobisomens a leste. Os orcs bloquearam seu forte e começaram a atirar flechas. Eu estava de pé em meu terreno elevado a noroeste do forte e vi como a cena estava se desenrolando. Ele. Isto vai ser divertido. Minha primeira batalha aberta. São apenas 100 bandidos contra 100 orcs, mas que vergonha se eu não estraguei tudo. Ok, vamos ao que interessa. Peguei o cajado de conjuração e comecei a evocar um feitiço nele enquanto descia para o norte do forte, já que o local pode receber uma pequena força nele. Vou convocar meu batalhão de mortos-vivos. Mortos-vivos são os mais fáceis de controlar, então eles me darão o maior número possível. Com meu treinamento nos últimos 4 meses e cajado que adquiri, minha conjuração será muito mais forte do que antes. A primeira coisa que pedi foram 50 Bunnemen, os esqueletos negros do tipo arqueiro. Levei um bom tempo e muita magica, mas Ju estava derramando poções de regeneração de magica e poções de restauração de magica na minha boca quando eu pedi. Depois de chamar os 50 Bunnemen, mudei para o feitiço Conjuring Mistman. Os meio-esqueletos dos Homens das Brumas são um pouco mais difíceis de controlar, então convoquei apenas 20 deles. O último feitiço foi o feitiço Conjure Uratiman. Um feitiço que tirei da Nurina e comecei a estudar durante a viagem. Uratimen são mortos-vivos esqueléticos blindados encontrados em Soulcairn. Em comparação com os outros mortos-vivos de Soulcairn, como Bunnemen e Mistmen, Uratimen são muito mais parecidos com guerreiros, vestindo armaduras de aparência antiga e empunhando armas de 2 mãos. /N. Uma foto http://imagens.es.net/3/sr criatura uratiman.jpg, quantidade que eu poderia conjurar desse tipo de morto-vivo não era tão alta, era apenas 10, mas eles são muito poderosos. 10 infantaria pesada de Uratimen, 20 Magic Casters de Mistman Frost e 50 arqueiros de Bunnemen. Isso é o que eu chamo de formação. Ju, pegue o cajado de mim. Entreguei o cajado a Ju. Dar a ela aquele cajado significava dar a ela o poder de usar o feitiço sob meu controle. Isso também significa que ela está comandando 80 criaturas mortas-vivas agora. Fizemos uma formação apressada com os mortos-vivos e tudo estava no lugar ao norte do forte. Ninguém poderia nos ver aqui. A última coisa que tenho em mente é como fazer uma entrada. Corri de volta para o terreno elevado a noroeste e peguei o cajado mágico do fogo. Agora, vamos começar a festa, Meteoro. Kirin Saga capítulo 94 A Batalha de Krakitusk Cape 2. Ponto de vista de Jun. Atenção. Correr. Caboron. O feitiço Meteoro caiu. Este não era apenas um feitiço comum. É um dos meus feitiços originais Flame Magic Expert Level. Um feitiço de área de efeito com um dano devastador, mas com um alcance um pouco curto, por isso é preferível ser lançado de um terreno mais alto como este. Ao contrário de um feitiço Fireball sobrecarregado, este feitiço foi projetado para causar um dano de explosão massivo e amplo ao lado do dano mágico com um grande diâmetro e impulso imparável. Meu alvo era o portão do forte no momento em que as duas forças dos bandidos e dos orcs começam a se enfrentar. Assim que o meteoro pousou, uma forte explosão soou seguida de uma nuvem de poeira que cobriu todo o cenário. Eu estava observando de meus pontos de vista como a cena se desenrolou. Foi uma bagunça. Uma bagunça sangrenta. Eu quase matei 1/3 dos bandidos e todos os orcs que estavam guardando o portão junto com o sopro do portão. Aqueles que sobreviveram estavam cambaleando e chorando. A cena era muito horrível, para ser franco. Eu nunca teria imaginado que as pessoas seriam tão frágeis assim. Mas é do interesse de todos matar bandidos. Bandidos já são menos que humanos na minha opinião e eu não deveria ser misericordioso com esse tipo de vida desprezível. Ju, ao sul. Flechas. Ju, que estava segurando o cajado de conjuração,
Deu uma ordem aos 50 Bunnymen para gritar flechas na direção que apontei. Zwoosh, 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 zwoosh. Uma saraivada de flechas cortou o ar em direção aos que sobreviveram ao meteoro e outro banho de sangue ocorreu. Peguei eles. Um dos lobisomens gritou e uivou para nós. O uivo não era como na noite passada e Ju estava se mantendo firme com facilidade. A cobertura das flechas era grande e dava aos inimigos a ilusão de uma pequena força estacionada nas proximidades. O 30º arqueiro do grupo Sindin tentou dar cobertura aos lobisomens atirando em nós, mas isso foi muito miserável para ser chamado de tentativa. Os 4 lobisomens começaram a se dirigir na direção dos mortos-vivos. Logo depois puderam avistar os 50 mortos-vivos que atiravam flechas. Eles manobraram e se esquivaram das flechas, então se chocaram contra os homens de ossos. Eu já estava me movendo para o campo de batalha enquanto dava novos comandos aos homens das névoas e os guerreiros de lá. O plano era atrair os lobisomens para os mortos-vivos e fazê-los ganhar tempo. Ou o lobisomem ou o morto-vivo ganhassem, não era problema meu agora. Quando desci para a área onde meu feitiço meteor caiu, vi que todos os bandidos e os orques entraram em uma luta corpo a corpo caótica. Isso é ótimo, eu adoraria testar meu metal dessa maneira. Olhei em volta e vi um machado dinamarquês caído ao lado de seu dono morto. Está em boas condições e não está danificado. Peguei o machado que pode ser dito uma coisa de 1,7 metros de altura e dei alguns golpes para pegar o jeito. Claro que foi bom. Notas. O Danash é o Viking Longash que os invasores de Fornor usam. Isto vai ser divertido. Eu carregava o machado com as 2 mãos e mal podia esperar para testar minha habilidade de combate em uma luta aberta mais uma vez. Minha última luta aberta como essa foi no navio do Capitão Geodoff quando fomos atacados por piratas argonianos e não pude colocar minha espada em ação porque meu corpo não era tão forte quanto aqueles piratas. Mas agora, eu sou um gigante entre os homens. Vou usar este machado para fazer bom uso de todo esse tamanho. Agora. Em Sovngarde. Eu gritei meu grito de guerra e corri para os inimigos. Tio, povo de Sinding. Sovngarde. O que foi isso? O que é essa voz? Os homens estão jogando suas armas e gritando só de ouvir isso. Eu também estou paralisado por isso. Algo está errado. Que é aquele? Espere. Não deveria ser o mago. Porque ele está segurando um machado e brandindo em nossa direção. Ele está matando a nós e aos orcs ao mesmo tempo. Um golpe de seu machado pode tirar 3 vidas assim? Quem é? O que está acontecendo em Oblivion? Eu não posso ver isso. Isso é loucura. Todos nós vamos morrer em suas mãos. Oh. Quem é? Esse é outro lobisomem. Não é um dos nossos. Provavelmente um orc. Então eles decidiram se juntar à batalha também. Isso significa que o anel está em um desses lobisomens. Há um total de 3 deles. 2 deles estão ajudando o resto dos orcs. Um deles está indo em direção ao mago. Bom. Espero que eles levem um ao outro para Oblivion. Eu preciso lidar com essa bagunça de alguma forma. Os 4 lobisomens do nosso lado foram lidar com o inimigo que estava atirando flechas em nós. Mas parece que vão demorar. Uivo doloroso, o que é aquilo? O mago está. Ele está batendo no lobisomem com o lado cego do machado. Ele está quebrando seus membros. Louco. Louco demais. Alguém pode realmente ser capaz de fazer isso. O lobisomem está sofrendo muitos ferimentos e seu poder está diminuindo. Nesse ritmo, ele retornará à sua forma de orc rapidamente. Assim como eu pensei nisso, realmente aconteceu. Deuses. Quão forte. O mago ergueu o machado bem alto e então cortou. Um show para cada braço. O orc perdeu os braços e começou a gritar por socorro. O mago não se incomodou e cortou a cabeça do orc pela 3ª vez. Foi brutal. Aqueles que estão ao seu redor estão tentando fugir dele. É como se o próprio show tivesse caído sobre aquele mago. O mago verificou os braços do lobisomem orc que ele matou e parecia que não havia encontrado o que procurava. Então é verdade. Ele está atrás do anel. Não posso. Não devo permitir que ele o tenha. O anel provavelmente está com os outros 2 lobisomens. Onde estão os
Sim. Eles viram o que aconteceu com seu amigo e estão olhando com hostilidade para o mago. Dois deles desta vez e provavelmente o portador do anel é um deles. Ele não sobreviverá desta vez. Preciso aproveitar a oportunidade e ter certeza disso. A melhor maneira de fazer isso é esperar por uma chance e atirar nele com uma flecha. Tentei me abrigar atrás de alguns dos homens e encaixei uma flecha no arco. Ele agora está enfrentando os dois lobisomens e dando a eles toda a sua atenção. No momento em que um dos lobisomens balança o braço para ele, o mago usa a ponta cega do machado para empurrar o lobisomem para longe e continua com um golpe em direção ao outro. Ele não vai recuar na frente de dois lobisomens. Achei que ele poderia ser empurrado para trás, mas é ele quem está levando a vantagem sozinho. Incrível! Que lutador! Ele está usando golpes largos para empurrar os lobisomens para trás. Então um ataque rápido para causar danos. Mesmo quando eles tentaram atacá-lo pela frente e por trás, ele balançou o machado de forma giratória. Alguns orcs tentaram atacá-lo por trás, mas sempre foram atingidos por uma flecha na cabeça. Alguém está cobrindo suas costas. Tentei procurar por tal pessoa e encontrei na encosta noroeste. E pensar que alguém pode atacar com precisão a essa distância. O que estamos enfrentando? Monstros. Os lobisomens estão sendo empurrados para baixo e tiveram seus membros cortados. O mago começou a verificar seus braços. Eu não posso deixá-lo ficar com isso. Enquanto focava minha flecha na cabeça do mago, respirei fundo e soltei. Zwoosh, a flecha voou para o mago a toda a velocidade. E minha. O que? Impossível. Absurdo. Como? Como ele pôde fazer isso? Eu pensei que sua ação de verificar os braços dos lobisomens com o capuz na cabeça faria com que ele não percebesse a minha presença, mas pensar. E pensar que ele pode pegar uma flecha voando em sua direção. O que é aquele monstro? Não, não posso. Eu preciso ir embora. Mas o anel. A besta dentro de mim não pode ser controlada se eu não tiver o anel. Nunca mais poderei viver na civilização dessa maneira. Não. Devo obtê-lo de alguma forma. Tio, ponto de vista de Jun, da. Isso quase me pegou de surpresa. Peguei uma flecha com a mão. Na verdade, isso é legal demais. Eu nunca soube que a adrenalina poderia me ajudar a fazer isso. De qualquer forma, eu matei os lobisomens orcs, mas estava prestes a ser atingido por uma flecha. Sorte minha, eu acho. Oh, a propósito, encontrei um anel de marfim com a cabeça de uma fera em um dos dois últimos lobisomens que matei e peguei. Agora coloquei no dedo para confirmar suas propriedades. Entrei em contato com o auguro e pedi-lhe para escanear o anel por sua extensão astral, também conhecido como sistema. Traço menor anel de Irsine. Se o titular possuir uma das formas de besta criadas por Irsine, o titular poderá alternar livremente entre sua forma original e a forma de besta sem restrições. Titular, João Dari. Traço AL. O poder de avaliação é incrível. Além disso, o anel é real e eu sou o titular. Eu realmente não posso usá-lo porque não sou uma criatura, mas os papéis ainda são aplicados. Uma vez roubado, é amaldiçoado. Olhei em volta enquanto os bandidos ainda estavam lutando com os orcs longe de mim. Presumi que estava tudo bem, então coloquei o anel de volta no cadáver de onde o tirei. Agora só falta ser roubado. De qualquer forma, onde está a Ju agora? Eu olhei para o ponto de vista e acenei para ela. Ela acenou de volta para mim, o que significa que ela recebeu o sinal. Eu apontei para a localização dos mortos-vivos. Ela gesticulou com a mão enquanto os mortos-vivos ainda lutavam contra os lobisomens. HMMM. Isso é tudo que posso obter dela por meio desse meio de comunicação. Fiz outro gesto que ela entendeu. Ela então apontou seu arco para mim e marcou algo nele. Ela ergueu um pouco o arco para corrigir a trajetória e atirou em mim. O projétil era muito grande e lento para ser chamado de flecha. Foi o cajado que deixei com ela. Assim, peguei o cajado quando ele estava voando pelo feitiço grave e o segurei em minha mão. Agora tenho controle sobre os mortos-vivos novamente. Enquanto estava em uma batalha, eu realmente não deveria perder o foco,
Então me levei para o lado enquanto balançava o machado nos inimigos em meu caminho. Assim como era seguro, deixei minha mágica penetrar no cajado e pude ver através dos olhos dos meus mortos-vivos. Seu número foi reduzido de 10 para 7 e o Artman, 20 para 11 e Mistman e 50 para 13 e Bunnyman. O plano original era esconder os poderosos Wartman e Mistman entre os fracos Bunnyman e quando um poderoso inimigo ataca, eles são dizimados pelos poderosos mortos-vivos ocultos. A queda acentuada no número foi devido ao ataque dos lobisomens, mas os guerreiros cuidaram de tudo agora. Pelo que pude ver, 3 lobisomens já estavam caídos e um estava lutando desesperadamente. HMMM. Bom. Eu ainda preciso disso, então estou chamando os mortos-vivos aqui. Vou fazê-los cobrir a área leste para evitar que alguém escape. Eu também comecei a convocar mais alguns homens da ira para aumentar o poder. O último lobisomem ficou confuso quando os mortos-vivos pararam seus ataques quando estavam prestes a acertá-lo e se afastaram. De qualquer forma, não há tempo para isso. Agora, preciso de um lobisomem para roubar o anel. Os únicos 2 disponíveis são Sinding e aquele outro lobisomem. Depois de verificar por um tempo, eu me escondi para dar uma olhada melhor na batalha. Mais da metade dos inimigos já estava morta. Alguns começaram a fugir, mas meus mortos-vivos estavam atrás deles. Foi uma luta desesperada por um tempo até que o último lobisomem voltou. Ele olhou em volta e viu os lobisomens mortos que eu matei. Assim que os viu, ele correu de 4 e empurrou os inimigos evasivos no caminho. Ele então começou a verificar os cadáveres dos lobisomens e encontrou o anel. Eu já podia ver como ele ficou animado quando viu o anel, mas não se atreveu a colocá-lo. Tedioso. Ele parece estar bem informado sobre a maldição. Saí do meu esconderijo e investi contra ele. Ele me viu chegando e tentou se preparar, mas eu lancei uma bola de fogo nele que o empurrou com sua explosão. Então cortei sua cabeça tirando sua vida. Sinding não estava por perto, pois estava lidando com os mortos-vivos que atacaram por trás. HMMM. Vou chamá-los. Dirigi-me para a direção do forte e sinalizei para que Ju viesse. Ela desceu e correu para mim. Veja aquele Sinding. Certifique-se de que ele pegue o anel. Sim. Ela era determinada como eu. Depois disso, comecei a lançar Banish em meus mortos-vivos para mandá-los embora. Isso deixaria Sinding mais disposto a voltar para o anel. Mas ainda tenho outra tarefa em mente. Preciso acabar com todos os orcs no forte e afugentar os bandidos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.